Vamos então, iniciando este culto a Deus, vamos orar, falar com Deus. Quem é que não precisa orar? Aliás, falando em orar, né? Hoje nós vamos terminar um assunto aqui que nós começamos ontem. E eu quero convidar você, para você acompanhar a programação de amanhã, para você estar com a gente amanhã, para juntos a gente cultuar a Deus, porque amanhã eu vou trazer um assunto que eu tenho certeza que a maioria das pessoas conhecem este assunto de maneira errada. Mesmo tendo a Bíblia na mão. E por que conhece de maneira errada? Porque aprendeu errado. Eu sei que não é fácil tirar da cabeça das pessoas, né? Porque são anos e anos que essas pessoas foram aprendendo daquela forma errada. Eu sei que não é fácil. Eu tenho consciência que amanhã eu vou trazer esse assunto e muita gente não vai dizer, não é assim, né? Não é assim. Mas você que acompanha a gente pelo Facebook tem liberdade de questionar, inclusive, né? Na igreja, eu quando prego, eu dou liberdade para as pessoas interromperem a pregação e questionarem. Eu dou essa liberdade. Mas a maioria dos pregadores não permitem isso, né? Mas aqui você, que amanhã estiver pelo Facebook, você vai poder questionar. Porque o assunto, acompanhe amanhã, vai. Você vai entender muita coisa amanhã. Muita coisa. E entendendo essas muitas coisas, você vai ver por que determinadas coisas acontecem de determinada forma. Por que determinadas coisas não acontecem. Eu faço esse convite para você sinceramente. Eu já fiz essa pregação, acho que 1 ou 2 vezes. Já fiz em alguns grupos que eu frequento, né? E sempre pessoas ficam bravas comigo. Tem pessoas que preferem até não falar mais comigo. E o que eu posso fazer? Eu não posso, né? Amanhã você é meu convidado. Convide pessoas para cultuarem a Deus com a gente amanhã. Apesar de que pessoas que novos que chegarem talvez nunca mais queiram ouvir e ouvir a programação, mas a gente não pode atrair pessoas com mel, né? E depois dar fel. Não podemos. Jesus não fazia isso. Jesus atraía pessoas com a verdade. E nós precisamos atrair, se é esse o termo, com a verdade também. Então convido você a convidar pessoas para amanhã. É um assuntozinho simples, mas eu tenho certeza que os irmãos, as irmãs vão questionar muito. E podem questionar, não tem problema nenhum, não. A gente interrompe aqui e responde, viu? A não ser que sejam perguntas assim, capciosas, né? Que eu observo que a pessoa está querendo tumultuar o culto. Aí não, né? Mas dúvida, a gente sempre responde. Querido Deus, querido Pai, amado Senhor, primeiro, Senhor, eu quero, nesta manhã, pedir perdão, sabe? Perdoa, Senhor, as minhas... Eu sei que eu sou uma pessoa fraca,
cheia de manias, defeitos. E eu quero pedir perdão, Senhor. Quero buscar a direção correta, certa no Senhor. Quero que o Senhor me ajude. Quero que o Senhor me auxilie a ser melhor. Eu falho muito, quando eu dependo de mim só para ser melhor, é muita falha. Então eu peço a tua ajuda, peço o teu perdão, peço o teu fortalecimento, peço que o Senhor cuide também dos meus irmãos e irmãs, de todos aqueles que nos acompanham, daqueles que já estão conosco, daqueles que ainda vão estar até o final do culto, que a voz do Senhor seja ouvida por cada um deles, que juntos, como igreja, nós cresçamos na graça e no conhecimento do Senhor. Ajuda-nos a concluirmos este assunto hoje, né? Fala conosco, Pai querido, fala. Nós queremos aprender. E eu sei que o Senhor fala conosco. O Senhor pode falar conosco de maneiras que a gente nem imagina. O Senhor pode, porque o Senhor tudo pode. Mas eu sei que o Senhor fala conosco pela Bíblia. Isso eu tenho absoluta certeza. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de mentira. Esta é a minha oração. No nome do Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Para quem está pelo Facebook, eu coloquei um fundo errado aqui, precisei acertar. Né? Quem está pelo site ou pela rádio web ou pelo aplicativo, né? Está sabendo que eu coloquei um fundo errado. Bom, a gente estava falando ontem, né, sobre o cristão e a política e eu não consegui concluir. Né? Nós fomos até aqui que a nossa responsabilidade, né, é obedecer aos mandatários deste país. É claro que certas coisas nos incomodam demais, né, porque a gente vive num sistema governamental, né, inventado, criado lá na Grécia, que é a democracia. Né? Democracia quer dizer a voz do povo. Isso quer dizer, trocando de miúdos, né? Não estou definindo aqui democracia toda. É o povo que manda. Isso quer dizer democracia. E, infelizmente, a gente vê que não é desta forma, né? Nós temos aqui, porque todo governo é composto de seres humanos, né? A não ser o governo supremo, que é o governo do nosso Deus e Senhor. Aí é composto somente pelo nosso Deus. Mas os governos humanos, eles são falhos, extremamente falhos. Mas a Bíblia nos orienta o caminho que nós devemos ter para sofrermos menos. Gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia. Então, irmão Fábio, eu já vou responder isso. Tá, querido? Só um instantinho. Viu? Faz parte da resposta aqui. E você vai entender bem isso, sobre obedecer às autoridades, tá? Só um instante. Você pode abrir aí a sua Bíblia em aos Romanos, capítulo 13, versículos 1 e 2. Né? Não se esqueçam que ontem eu já comecei a falar sobre isso, né?
E ontem a nossa passagem básica foi Mateus 6:33. E hoje nós vamos concluir. Então, o que diz Romanos 13, 1 e 2? Olha só, presta atenção para você. Isso você precisa ter claro na sua mente, hein? Senão você vai ficar aí, desculpa o termo, grosseiro, que nem um boizinho no meio da boiada. Você já viu um boi no meio da boiada? Né? E não é assim que Deus quer. Deus quer que a gente entenda as coisas e que nós façamos as coisas com entendimento. O próprio culto a Deus é um culto racional. É um culto que a gente sabe o que está fazendo. Então, olha, Romanos 13, 1 e 2. Todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. Eu expliquei isso ontem. E as autoridades que existem foram por ele constituídas, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Irmão, vamos entender o que está escrito, porque me parece que a maioria de nós não entende o que está escrito. Então vamos lá. Primeiro, as autoridades são constituídas por Deus na medida que nós temos a condição de eleger essas autoridades. Não é Deus que faz o A ganhar a eleição, o B, o C. Eu falei isso ontem. Somos nós. E quando eu digo somos nós, eu estou me referindo a nós cristãos. Porque nós temos a autoridade, a responsabilidade de votar corretamente. Todos os cidadãos têm. Todos, mas principalmente nós que primamos pela verdade. Infelizmente, no nosso meio tem muita gente que vota porque o pastor mandou votar. Eu sei que tem isso. Ninguém vai admitir. Eu sei, não tem como aprovar isso, mas nós sabemos que é assim. O pastor leva um sujeito lá e fala: olha, tem que votar nesse, porque esse é o bom, porque esse vai fazer, porque... E as pessoas acabam votando. Ele é filho não sei de quem, ele é filho do pastor, é filho do... E as pessoas votam. Mas não é assim que nós devemos votar. Nós devemos votar conhecendo o sujeito em quem nós vamos votar, conhecendo o que ele acha, o que ele pensa e o que ele quer fazer. Conhecendo o caráter dele. É aí que Deus constitui as autoridades. Não é que ele... irmão, se você mandar o WhatsApp agora, querido, eu não consigo ler. Teve um irmão que mandou. Eu sei que vocês têm perguntas, mas eu não consigo ler o WhatsApp agora porque eu estou usando o celular para transmitir através do Facebook. Enfim, autoridades superiores, Deus nos dá a possibilidade de eleger os melhores. E a gente pode ver aí, meu irmão, minha irmã, que nos últimos 30, 35 anos, nós erramos na maioria. Acertamos com um ou outro, mas esses um ou outro, porque não são uns ou outros, são um, né? É um melhor.
ele acaba sumindo lá no meio. Você acha que não tem gente boa no meio da política? Gente honesta? Tem, mas desaparece. Desaparece. Porque é sufocado pela maioria. E democracia é a maioria, é o povo. Então precisamos tomar um cuidado quando a gente elege, porque Deus nos dá esta condição. E diz aqui, olha, não há autoridade que não proceda de Deus. Expliquei ontem. Como Deus é o governante soberano de todo o universo, né? Tudo o que acontece é porque Deus assim o permitiu. Às vezes para beneficiar e às vezes para punir. Você vai encontrar isso muito claro, mas extremamente claro, no Velho Testamento. Deus beneficiando o povo ou Deus punindo o povo, sempre através das autoridades. Deus, quando diz assim, não há autoridade que não proceda de Deus, as pessoas sempre pensam no vereador, não é? No prefeito, falando no âmbito municipal, nos deputados estaduais, nos governadores, no âmbito estadual, nos deputados federais, senadores, presidente, no âmbito da nação. Não é assim que vocês pensam? Tanto é que o irmão Fábio perguntou agora, Pastor Mário, obedecer a todas as autoridades, mesmo sendo elas corruptas? Eu falei, calma que eu vou explicar. Por quê? Porque quando fala em autoridade, é nisso que a gente pensa, vereador, prefeito, deputado estadual, governador, deputado federal, senador, presidente. Mas não é isso. O Senhor Deus, Ele instituiu 4 autoridades na terra. É que as pessoas quando leem, elas não pensam. Não estou acusando ninguém, não quero ofender ninguém. Eu sempre digo de maneira geral. Eu sei que generalidade às vezes é burrice, mas não tem outro jeito de eu falar. As pessoas não param e pensam, pô, autoridade e tal. Deus instituiu 4 autoridades na terra. 4. A autoridade política são os governantes. É uma autoridade. A igreja, não as denominações. Por favor, quando eu falo igreja, eu não estou relacionando, não relaciono igreja com denominação. Igreja somos nós, os cristãos. E a igreja, nós, os cristãos, somos a segunda autoridade de Deus. A igreja que vai ser arrebatada não é a denominação A, denominação B, C, a igreja do pastor fulano de tal, do bispo não sei quem, do apóstolo, do missionário, não tem nada a ver. Isso aí não é igreja, isso aí é instituição humana. A igreja é a reunião de todos os salvos. Esta é a segunda autoridade instituída por Deus na terra. A primeira são os governantes. A segunda é a igreja. E a terceira autoridade?
Preciso ler aqui porque eu escrevi também, viu, gente? A terceira autoridade instituída por Deus é a autoridade dos pais sobre os filhos. Esta autoridade está arrasada. Hoje um pai não pode, por causa dos governos que nós elegemos. Hoje um pai não pode dar um peteleco num filho. Você concorda? Porque se um vizinho veio chamar a polícia, pronto, capaz de até tomar o filho do pai. Mas nós somos os culpados disso. Hoje um pai não pode corrigir um filho. Um professor hoje, se corrigir um aluno, porque tem aluno que é terrível, e os pais que estão com os filhos em casa, por causa da pandemia, ajudando nas aulas, estão vendo. Você imagina lá na escola como é que eles são. Se um professor corrigir seriamente um aluno, ele pode ser mandado embora. Porque o pai vai lá, o pai fica do lado do filho, como se o professor fosse um assassino, um facínora. Por quê? Porque contaminaram a autoridade dos pais sobre os filhos. A autoridade que foi dada por Deus como a terceira autoridade na terra. E a quarta autoridade, qual que é? A quarta autoridade são os senhores sobre todos os empregados. A autoridade do patrão, do chefe, para com os subordinados, ora. Essas são as autoridades. Então não é uma autoridade, são os governantes, a igreja, os pais sobre os filhos, quer dizer, a família, e os patrões sobre empregados. Quando está falando aqui, não há autoridade que não proceda de Deus, está se referindo, irmão, não é o presidente, não é o prefeito, está se referindo às autoridades civis, a igreja, a família, os pais sobre os filhos e os patrões sobre os empregados. É disso que Deus está falando. Respondido, irmão? Ora, se nós temos uma autoridade no âmbito governamental que é corrupta, como é que eu vou apoiar essa autoridade? Então eu sou corrupto junto com ele. Primeiro, é o nosso cristianismo. O cristão rouba. Ontem eu estava andando aqui, para vocês verem como é que é. Não estou dizendo que tem que ser assim, nem que é. Eu passei num ponto de ônibus ali e eu achei um foninho de ouvido lá no ponto do ônibus. Hoje eu fui de novo lá para ver se encontrava alguém para ia perguntar: você perdeu um fone? Eu peguei o foninho de ouvido, limpei, está aqui, ó, está ali, agora que eu lembrei. Hoje eu fui lá de novo, falei: perguntar, você perdeu alguma coisa aqui ontem? Ah, perdi. O que você perdeu? Eu perdi um foninho. Então peraí que eu vou trazer. Eu achei. Agora, se eu não achar o dono, mas você entende? A gente tem que ser honesto em todos os aspectos, em todas as formas. Eu não posso apoiar nenhum tipo de desonestidade. Não posso. Não, pastor, mas pera, primeiro, sabe, tem coisas que vêm antes de outras coisas. Então, não entenda que a autoridade, como o presidente, como sei lá, do Supremo, são autoridades, claro, mas existem outras autoridades também. Existe a igreja,
existe a família, existe a autoridade do patrão sobre os empregados. Nós não podemos esquecer disso, não. E Deus fez isso, meu irmão, minha irmã, não é para prejudicar a gente. É para o nosso bem, é para o nosso benefício. Agora, se uma dessas autoridades, como perguntou o irmão Fábio, está prejudicando, nós não podemos apoiá-la de jeito nenhum. Porque se nós apoiarmos, nós seremos coniventes, nós estaremos participando daquilo. Não, né? Porque as autoridades existem para o nosso bem. Os governantes, preste atenção nisso. Por que você está falando assim? Porque tem gente que não entende. Os governantes precisam cobrar impostos. Não tem como um país sobreviver sem imposto. O que não pode é exagerar no imposto. Usar o imposto para pagar aquele monte de empregado público que não faz nada. Usar o imposto para corrupção, para o enriquecimento da autoridade. Isso é que não pode. Agora, imposto precisa pagar. Como é que vai ter rua, médico? Pensa! Ah, mas o país o Brasil é o país que mais cobra imposto, ou um dos que mais cobra imposto. É verdade? E nós somos o povo que talvez menos receba dos impostos. Está errado. E todos eles vão pagar. E a obrigação de um governo é exercer autoridade sobre nós. E a gente espera que essa autoridade, que é a obrigação do governo exercer, seja para o nosso bem. Coletar impostos, claro, tem que coletar impostos. Não pode exagerar no imposto. Como é que a gente vai sobreviver? Manter a paz, isso é obrigação do governo. Você quer ver uma coisa que me deixa irritado? Gente, por isso que eu peço perdão a Deus, porque tem coisas que me irritam de maneira profunda, né? Não, todo mundo sabe que a gente não tem segurança. Não tem. Se entrar um sujeito aqui em casa, eu vou me defender dele com o quê? Não tenho, porque não tem defesa. Nós não temos defesa. Nós não temos segurança e não temos defesa. Aí eu ouço a mídia, e tudo começou com a própria malha defensora da sociedade, que são as polícias. Não, porque nós precisamos dar mais sensação de segurança para o cidadão. Mas pode parar, eu não quero sensação de segurança, eu quero segurança. Eu não quero ter a impressão, porque sensação é impressão. Eu não quero ter a impressão que eu estou seguro, eu quero estar seguro. Eu não quero impressão, não quero sensação de segurança. Quando eu ouço uma autoridade, um repórter falando isso, eu dou piruleta no sofá. Porque está errado. Eu quero segurança. Eu não quero sensação de segurança. Impressão de segurança. Não quero. Eu quero estar seguro. Eu, minha família, você e sua família. Acontece que as pessoas se esquecem. Meu Deus, mas é duro mesmo, né? Satanás usa o diabo, usa tudo isso. As pessoas ficam achando que Satanás fica saculejando gente lá em igreja. Estão fora da realidade, né? Como diria... Bom, Satanás quer que você, qualquer pessoa, descanse na esperança, na sensação da moralidade, da vida piedosa,
Satanás quer que você descanse nos políticos, nos funcionários governamentais. Satanás quer que você imagine que um país pode ser mudado quando se encontra líderes que dominam. E a igreja tem a sua parcela de erro nisso tudo. Tem. Ele não pode querer isentar. Tem. A igreja tem. Por quê? A igreja tem levado as pessoas a pensar que o dever dos políticos, acabei de falar, é defender. Quem tem que impor isso é a igreja. Nós é que temos que defender as verdades bíblicas, os valores bíblicos, não é político. Nós é que não podemos. Ontem eu falava isso aqui, gente. Não adianta. Eu não vou nunca, a minha cabeça não vai, porque não é bíblico um homem com outro homem. Não é bíblico uma mulher casada com outra mulher. Não adianta. Não quero saber se é lei, se não é lei. Eu não vou, não tem esse negócio. Não é nem preconceito, é realidade bíblica. Não, esse assunto eu não me meto. Eu não me meto em qualquer assunto, desde que eu entenda do assunto. Se eu não entendo, eu fico quieto ouvindo para entender. Então, a igreja tem a sua parcela. Já tem igreja aí casando gay, tem igreja que não fala de homossexualidade. Não fala. Pastor não fala. Porque é preferível não falar. Aí os membros ficam todos ao Deus dará. Quer dizer, ao Deus dará é força de expressão, né? Ao Deus dará, neste caso aqui, quer dizer, cada um se vira, pensa o que quiser, faz o que quiser. Mas não é assim. A igreja é a segunda autoridade. E a igreja tem como autoridade sobre ela a Bíblia. Nós temos tido aí nos últimos 30 e poucos anos aqui no Brasil governos que são verdadeira piada. Piada. São piada, é de rir. Hoje você vai lá atrás, começa das diretas já lá, vai. Começa a buscar ali. Faz um estudo, uma análise sobre aqueles governos. Você vai falar, como é que pode? Pode, porque continua a mesma coisa. Mas por que, gente? Você acha que é Deus que colocou aquele Fernando Collor aí? Você acha que foi Deus que colocou aquele homem? E que hoje continua como senador, todo pomposo, falando borracha, falando abobrinha. O povo que elegeu ele não está lá porque ele entrou lá e falou, eu vou ser senador. Não, o povo elegeu. O erro está em quem? Está em Deus? Não, o erro está em nós. Nós é que estamos errando. Nós temos aí esses deputados federais, eu não tenho certeza, mas grande parte deles tem problema na justiça. Quem elegeu? Quem reelegeu? Fui eu? Fomos nós. Foi Deus que errou? Não, fomos nós que erramos. Esses senadores, somos nós que erramos, porque nós votamos
Ah, bom, preciso ir lá votar mesmo, né? Então vamos lá, quem que nós vamos pôr? Ah, vamos pôr esse aí mesmo, tá bom? Ah, esse é tão bonzinho, esse aqui é cristão, olha lá. Ele não é assim. Eu já falei para você, não vote em cristão. Não falei? Quantos anos eu falo isso aqui? Não vote em cristão, porque cristão verdadeiro não vai para a política. Vai para o reino dos céus. Ele sabe que o reino de Deus não é nesse mundo. Ah, não, mas eu vou entrar lá porque eu vou ajudar as igrejas. Eu estou vendo. Claro, eu vejo isso há anos. Que eu vou por moralidade. Estou vendo há anos. Estou vendo tudo melhorar, né? Estou vendo. É isso que cria esse papo de sensação de segurança. Que eu já ouvi cristão falando, não, nós precisamos ter sensação de segurança. Eu já corrigi na hora. Falei, pera um pouquinho, sensação? Você sabe o que é sensação? Não é que eu quero ser aquele cara que sabe tudo, não é. Porque às vezes a pessoa fala uma coisa e não pensa. Então eu pergunto, o que é sensação? Sensação é um sentido. Sensação é uma impressão. Eu não quero ter impressão, eu quero ter segurança. Sensação de segurança eu não quero. A igreja, infelizmente, a maioria delas, salvo exceções, né? A igreja deveria ser a luz do mundo. Mas quanta corrupção, pastor pedófilo, pastor ladrão, que não tinha um centavo, hoje é dono de fazendas, aviões, casa lá em Miami. Mas quem que fez isso? Nós deveríamos ser a luz do mundo. Foi assim que Deus idealizou. Leia lá, Mateus 5,16. Irmão, irmã, até que você não tiver a visão da coisa, política não vai salvar o mundo. Quem salva o mundo é Jesus. A salvação do mundo, ela é manifestada em Jesus Cristo. Deus sabia disso. Que nós, mundo, precisávamos de um Salvador antes de que qualquer governo tivesse sido fundado. Abre o seu olho. Deus sabia que um homem deveria ser o redentor. Não é por força econômica, não é por força militar, não é por força política, gente. A salvação da humanidade só se realiza através da obra da fé em Cristo Jesus. Está vendo por que eu digo? Não vote em aquele que se diz cristão. Não vote. Por quê? Porque o sujeito que é cristão tem essa visão. A salvação da humanidade é através de Cristo, não vai ser através de mim. Não vai ser através do que eu vou fazer ou do que eu pretendo fazer. Às vezes o sujeito é até bem intencionado, mas é sufocado. Passa a ser, desculpa o termo, eu não quero ofender ninguém, não é ofensivo, é só para você ter uma ideia. Passa a ser um boi na boiada. O que é um boi na boiada? Não é nada, ele segue a boiada, o que a boiada fizer ele vai fazer também. A salvação da humanidade é através do amor, é através da graça de Cristo, entendeu? Então,
Não se esqueça. São 4 autoridades, não é uma autoridade. São 4. E seja consciente para fazer as coisas. Não é porque o sujeito é bonitinho, viu, irmãs? Né? Porque todo mundo sabe. Ninguém fala. Não, tem coisas que ninguém fala. As mulheres votaram no Collor porque achavam que o Collor era um sujeito bonitinho. Quem é que vai dizer que eu estou errado, hein? Quem é que tem coragem de me desmentir? Que irmã que tem coragem de me desmentir? Talvez ela não, mas estou falando no geral, que vota porque acha o sujeito bonito. Por favor. O bom seria, você vê, mais um minutinho, vai ter eleição, sei lá se vai, se não vai, 2 bilhões de reais foram dados ontem para ser distribuído para os partidos políticos. 2 bilhões de reais. Um país que as pessoas morrem na porta do hospital por falta de atendimento. Um país que tem um monte de gente que não tem arroz e feijão na mesa. Um país que não tem emprego. Um país que nem sensação de segurança tem. Nem a eu não quero sensação, eu quero segurança, mas nem a sensação a gente tem. Um país que as pessoas roubam, ficam presas um tempo, depois vão para casa. Um país que o sujeito é preso porque estava vendendo droga, daí ele vai para uma audiência, sei lá como é que chama aquilo, aí soltam o cara, ele vai responder em liberdade. Ah, aquele sujeito prenderam ele já havia sido preso por 4 vezes pelo mesmo crime. O que ele estava fazendo solto na rua? Eu pergunto toda hora isso. E deram 2 bilhões de reais ontem para ser distribuído entre os partidos e você vai ficar lá. E não é o presidente que quis dar, mas o presidente. Não é o presidente. Não estou defendendo o presidente, não estou esclarecendo. Isso aí vem do Senado e da Câmara dos Vereadores. Quer dizer, eles pegam o nosso dinheiro dos impostos, eu concordo com o imposto, eu não sou contrário ao imposto. Eles pegam o dinheiro, raladinho nosso, suado, para eles se elegerem. Quer dizer, eles enganam a gente de todo jeito, porque eu entendo assim, primeiro, meu entendimento, eu posso estar errado, mas democracia não obriga ninguém a nada. Eu vou votar se eu quero. Segundo, você quer ser candidato? Muito bem. Com o seu dinheiro, não com o meu. Não com o dinheiro da saúde, não com o dinheiro da educação, não com o seu. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Aí é problema seu. Porque eles são candidatos com o nosso dinheiro. Audiência de custódia, irmão Nelson, obrigado. Com o nosso dinheiro. Então vai ter um monte de gente que vai se eleger para você não ter arroz e feijão na sua mesa. É isso, irmãos. Não percam amanhã a programação, mas nós vamos falar de um assunto aqui que vai esclarecer muita coisa para você, viu? Pai, Deus Todo-Poderoso, eu quero pedir perdão porque às vezes eu me excedo, Senhor, um pouco. Me perdoa, Senhor, mas eu creio que não falei nada que não seja verdade. Talvez algumas verdades que ninguém quer falar, ou ninguém gosta de falar. Fica conosco, Senhor, abre os nossos olhos, dá-nos, Senhor, entendimento, graça, maturidade, Senhor.
Livra-nos do mal, livra-nos da mentira, Senhor, de toda forma da mentira. Sustenta-nos nas nossas fraquezas. E se for de tua vontade, traga-nos de volta amanhã aqui para proclamar o Evangelho. Esta é a minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.